Fala pessoal do Flash Score, a gente está chegando para te preparar para mais um embate que a gente tem aí da fase 16 avos. Mas antes da gente começar a falar sobre esse jogo entre Inglaterra e Congo, vou lembrar você que você pode já agora, nesse momento, pega o seu smartphone, mira a câmera do celular para o QR Code que está passando agora na sua tela, aparecendo na sua tela e baixa o aplicativo do Flash Score. Então não deixe de ter aí uma das maiores bases de dados do mundo na palma da sua mão, para você ter informação, dados, estatísticas, claro, além também de ter acesso à aba Notícias, que tem no nosso aplicativo e vai te preparando para o Mundial que está rolando e está chegando fase decisiva. Fechou? Agora sim, vamos começar a falar desse jogão Inglaterra e Congo. Aí muita gente está pensando, favoritismo total da Inglaterra, ou a Inglaterra vai ser daquelas, mais uma seleção daquelas da Inglaterra que a gente vê Copa a Copa, que é joga, promete muito, mas não costuma entregar. O que será que vai acontecer? Vamos trazer o Edu Gerac, nosso comentarista, jornalista e também narrador do time Flash Score Brasil, para a gente conversar um pouquinho sobre esse embate. Edu, existe um favoritismo? O Congo pode surpreender. As seleções africanas estão balançando bastante as europeias, viu? É verdade, Elaine. Um abraço a você, a todas e a todos que nos acompanham aqui nesse pré-jogo. Olha, é aquela coisa, né? Esses jogos da Copa do Mundo, já dessa fase de 16 avos, né? Estão nos mostrando que o favoritismo termina quando a bola começa a rolar. É claro que o time inglês é favorito em relação ao Congo, mas não seria assim absurdamente absurdo, né? Desculpe a redundância, pensar que o Congo pode passar pela Inglaterra. Até porque, né? É claro que foram em grupos diferentes esses números, né? A Inglaterra que fez uma estreia muito boa contra a Croácia, né? Todo mundo falando, agora vai, agora a Inglaterra realmente tem tudo aí para ser uma das favoritas para a Copa. Mas depois empatou com Gana, né? Teve até aquele lance discutível ali, um pênalti para Gana que o árbitro não deu. E depois, tudo bem, passou pelo Panamá ali por 2-0. Só que, mesmo nessa primeira fase, jogando aí com o Panamá, por exemplo, a Inglaterra precisou muito de bolas paradas, né, para fazer os seus gols. Isso, claramente, é uma característica já presente no futebol inglês, né? Claro que a Inglaterra vai usar isso, mas não pode ser só isso, né? A Inglaterra tem que ter outras armas ali, né, nos pés, melhor dizendo, para conseguir passar aí pelo Congo. Agora, do lado do Congo, o Congo é exatamente a mesma coisa. Fez um belo jogo contra Portugal na estreia, e depois, claro, acabou perdendo para o Equador. O Equador que é um bom time, né? Então, ó, tem dois times aí que tem muita gente torcendo o nariz, mas o Equador, a Colômbia e até o México eu colocaria. O México pode dar trabalho, esses três times aí ainda nesta Copa. E depois aí conseguiu a sua classificação passando pelo Uzbequistão ali por 3-1. Mas aí, a gente tem uns números aqui bem interessantes para mostrar como na maioria dos fundamentos aí, né, do futebol, os dois times têm números muito parecidos. Tudo bem, se a gente for ali para passes certos, né, a Inglaterra tem 1.482, aí somando os três jogos, né, contra 821 do Congo. Porque a Inglaterra foi o terceiro time com mais posse de bola na fase de grupos deste Mundial, com 65% de média com a bola nos pés. Então, o desenho do jogo contra o Congo já está dado, né? Vai ser a Inglaterra muito com a bola nos pés, tentando, claro, penetrar ali no sistema defensivo congolês, e a República Democrática do Congo tentando se fechar. Só que, né, isso é uma discussão lá na Inglaterra, eu acompanho demais a imprensa inglesa, eu gosto demais do estilo deles e tal. Eles discutem demais porque diz que a defesa da Inglaterra é muito penetrável, né? Essa é a discussão. Inclusive, eles já estão até projetando umas quartas de final com o Brasil, dizendo que o Tuchel lá precisa fechar melhor a casinha. Eles têm uma discussão nas laterais, assim como o Brasil tem, eles também têm, né? Tem muita gente achando que ele levou os laterais errados, e o Kwanza ainda se machucou, ainda é dúvida, né, para essa partida aí contra a República Democrática do Congo. Mas só para continuar aqui na nossa tabela, por exemplo, em termos de porcentagens de passes, né, os dois times estão parecidos, 89% para a Inglaterra, 79% para o Congo. E O que aí a gente equilibra vai um vendo, ó, pouco aquilo que você falou, né, Edu? Apesar a Inglaterra tem mais posse de bola, então, consequentemente, um número de passes certos maior, mas quando a gente olha proporcionalmente, o Congo também teve uma porcentagem boa de passes certos.
Exatamente, não, é um time que sabe o que faz com a bola, né? Em termos de cruzamentos certos, 9 para a Inglaterra, 8 para a República Democrática do Congo, né? O que dá também um índice de acerto aí bastante parecido. Dribles, ó, os dois times tentam driblar também, 24 dribles certos da Inglaterra, 19 da República Democrática do Congo. Em termos de faltas também, 37 faltas cometidas pelo time inglês e 32 faltas cometidas pelo time africano, né? Então, é a primeira vez que esses times se enfrentam, né, numa Copa do... Na verdade, é a primeira vez que a República Democrática do Congo passa por uma fase eliminatória, né? A República Democrática do Congo que jogou só uma única Copa lá em 74, mas ainda se chamava Zaire. E agora mudou o nome do país, é uma discussão enorme essa mudança, mas enfim, aí agora temos aí a República Democrática do Congo nessa fase eliminatória. Vai ser um jogo interessante, mais um jogo interessante nessa fase de 16 avos, né, Helene? E a Inglaterra que tem apenas um título e defende esse título com a vida, né? E a gente está sempre esperando a Inglaterra chegar forte, porque tem uma das principais ligas nacionais. Muitos dos seus jogadores atuam nessas ligas, mas talvez o nome mais forte para essa temporada e que começou a ganhar títulos depois que saiu do futebol inglês, foi o Harry Kane. Foi uma temporada incrível, muita gente o coloca aí como um franco favorito a ser melhor do ano pela temporada, e só aguarda aquilo. Quem será que vai chancelar o melhor do ano, além da temporada na Copa do Mundo? Mas aí, como a gente falou, Edu, a gente sempre vai trazer aqui no nosso pré-jogo um além do óbvio, para o pessoal que está se preparando, de fato, olhar para esse jogo de uma forma diferente, com números, com estatísticas. E você vai trazer um cara que a gente já chamou por muito tempo, a gente conheceu como o Iluminado, só que depois ele baixou um pouquinho a luz. Será que volta a brilhar, Jude Bellingham? Então, ele tá brilhando, viu? Ele tá sendo um bom assistente aí, né? Ele tá dando passes decisivos, passes para gols, né, para os seus companheiros, principalmente para o Kane, claro. E ele que joga mais centralizado, né? A gente percebe ali pelo corredor central, né? Ele fica ali 11% do tempo ali perto do meio-campo, 9% mais à frente e um pouco caído pelo lado esquerdo, né? 11% ali na meia esquerda. E ali aquele número embaixo são a quantidade de toques, né? De passes que ele deu durante essa partida aí contra o Panamá. Porque o Jude Bellingham, né, ele tem essa característica, ele cresce em jogos grandes, ele gosta de Copa do Mundo, de finais, de decisão. Então, assim, muita gente também deixa ele meio de lado, mas ele é uma peça importantíssima nesse time da Inglaterra, né, jogador do Real Madrid, enfim. Eu acho que a torcida inglesa, se a Inglaterra continuar na Copa, vai continuar cantando o Rei Jude lá para ele nos estádios dos Estados Unidos. Bom, aí você trouxe um cara que está sendo aí quase um garçom, é o que você falou. O Harry Kane ele precisa ser abastecido para, de fato, ser Exato. efetivo e fazer a diferença para a Inglaterra. E tem um outro nome também que vem aí quebrando as linhas para justamente conseguir, de alguma forma, abastecer o cara que é o matador, que é o artilheiro do Bayern, brilhou demais essa temporada, o Harry Kane. Quem seria esse outro nome para a gente ficar de olho aí pelo lado da Inglaterra? Não, sem dúvida, o Elliot Anderson, né? Ele que também joga no futebol inglês, ele tem sido jogador jovem, 23 anos, tem sido um dos grandes destaques desse time inglês. Ele que está dando mais. Ele, na fase de grupos, né? Ele que jogou todos os jogos, ele conseguiu dar mais de 30 passes para o terço final do campo, mais de 30 recuperações de bola e fez mais de 30, venceu mais de 30 duelos defensivos. Ou seja, ele tem sido realmente um motorzinho desse time inglês, o Elliot Anderson, né? E vamos ver agora se contra o Congo. A gente está vendo aí os números dele em passes pro terço final do campo, né? Pro último pedaço do campo, vamos dizer assim, que fica mais fácil de entender. Ele deu 55 passes, né? A gente está vendo ali as faixas vermelhas, né? As flechas vermelhas são os passes certos, ou seja, 40 passes certos e 15 errados, que são as linhas mais claras em cinza. Ou seja, um aproveitamento aí de mais de 70%. Então, realmente, assim, se a gente for esmiuçar todos os números dos meio-campistas da Inglaterra, sem dúvida alguma, o Elliot Anderson, que joga lá no Nottingham Forest, é sem dúvida o grande nome nesse meio-campo inglês até agora.
É legal, Edu, a gente vê essa marca. Obviamente, a Inglaterra pisando ali no campo ofensivo, ele está muito presente e distribui o jogo por todos os lados. Daí você deve estar falando, não, mas onde esses dois estão falando de Elliot Anderson? Gente, é daqueles jogadores que justamente ele é efetivo, você meio que não entende ali a Exato. presença dele, não é destacado o tempo todo, mas é o cara que está presente, quase toda a bola vai passar por ele, ou no início ou no meio da jogada ali, para distribuir. Então é aquele cara que fica ainda mais difícil de entender, porque é uma peça fundamental, importante, mas nem sempre é o nome principal, o mais destacado, mas está sempre muito presente. Só que a gente falou muito da Inglaterra, destacamos dois nomes aí, e para o lado do Congo, que está mostrando, pelo menos mostrou, como você trouxe lá na nossa primeira tabela, uma fase de grupos muito equilibrada em comparação com a Inglaterra. Quem é o cara que pode fazer a diferença ou que a gente tem que ficar de olho, do lado da República Democrática do Congo? Ah, não, o Issa é o grande nome desse time, né? Sem dúvida alguma, ele é muito ligado ao futebol da República Democrática do Congo, né? Ele sempre, desde das categorias de base, ele dizia que queria jogar uma Copa. Então, inclusive, ele está muito feliz, ele está muito contente. Ele tá, e ele fez dos 4 gols da seleção congolesa na Copa, ele fez 3, ou seja, ele realmente aí não dá para fugir do óbvio, ele é o cara, né? Ele tem quase 2 aí, gols esperados por jogo, ou seja, ele tem um poder de definição muito grande, né? São 9 chutes a gol e 3 gols nessa Copa do Mundo, ou seja, ele que jogou todas as partidas, sem dúvida alguma, ele vai ser aquele grande finalizador, né? O Congo, o jogo do Congo tem que fluir para ele. Ele é o cara lá da área, o cara que a referência nesse ataque do time africano. E tem assim, claro, tem números aí interessantes, né, sobre o Congo, por exemplo, até hoje, só uma seleção africana conseguiu tirar nos jogos eliminatórios um campeão do mundo em Copas do Mundo. E foi a seleção do Marrocos, exatamente na Copa passada, que tirou a Espanha, né, numa das fases eliminatórias. Então agora o Congo tem essa missão também de ser, de repente, a segunda seleção africana a tirar a Inglaterra. A Inglaterra que, como você disse, tem o título lá de 1966 conquistado dentro de casa, né? Aquela Copa foi na Inglaterra. É isso, vamos ver se o Congo vai cometer esse crime ou não. Edu, sempre um prazer estar aqui com você. A gente se encontra já amanhã para um próximo pré-jogo. Sem dúvida. E lembrando, né, que o Thomas Tuchel, ele que ainda não perdeu com a Inglaterra em jogos oficiais, né? São 10 vitórias e um empate, desde que ele assumiu aí o time inglês. Vamos ver agora se a Inglaterra realmente decola. Sempre lembrando, né, que Inglaterra e Brasil estão no mesmo lado da chave, né? Se os dois chegarem até as quartas de final, teremos esse embate lá nos Estados Unidos. Ficar de olho, vamos ver. Então, o Congo tem duas missões, hein? Tirar um campeão e também quebrar a invencibilidade do Tuchel aí no comando da Inglaterra. Você que está acompanhando, lembrar de novo que a code está na tela, mira aí a câmera do seu celular, já baixa o nosso aplicativo, lembrando que para todos os jogos do mata-mata a gente está preparando você com pré-jogos, sim, com muito número, estatística lá no nosso aplicativo, tem narração ao vivo dos jogos, da Copa do Mundo, todos também, tem a aba notícias, enfim, uma gama de conteúdo para você aproveitar. Fechou? Já baixou o aplicativo? Então a gente se vê uma próxima aqui no Flash Score.